Tesouro o montante mensal de mais de 27 milhões de reais para aproximadamente 102 prestadores nas redes regionais de saúde. De Campinas, Tayla Ramos. E a Sociedade Brasileira de Cardiologia lançou novas diretrizes para o diagnóstico da hipertensão arterial, que é mais conhecida como a pressão alta. A gente sabe que um dos principais fatores de risco dela está associado à morte, também a desenvolvimento de outras doenças, como o AVC, que é o acidente vascular cerebral, também insuficiência renal. E são muitos os brasileiros que têm essa condição, viu? Praticamente 45% da população entre 30 e 79 anos. Isso segundo a própria Organização Mundial de Saúde. Atualmente, o diagnóstico costuma ser estabelecido em base de resultados de exames, de consultas, né? Quando você vai lá numa clínica, né, para fazer uma consulta, tem aquela triagem que já faz ali a medição da pressão arterial. Só que nem sempre é confiável aquele momento em que você faz aquele registro. Até por isso, profissionais da área, né, e também da Sociedade Brasileira de Cardiologia vem alertando para realização de exames adicionais fora ali do consultório para uma avaliação mais precisa. E é sobre isso que a gente conversa com o cardiologista Carlos Portela, que está em contato com a gente. Seja bem-vindo, Carlos. Bom dia, Sandro. Bom dia, Guilherme. É um prazer estar aqui nessa manhã com vocês, trazendo um pouco de conhecimento e principalmente ajudando, né, através desse conhecimento, a informar e trazer mais dados para tentar reduzir exatamente esses números que a gente tem das doenças cardiovasculares no nosso país. A medição, né, da pressão arterial, ela é complexa? Ou é mais complexa do que a gente imagina? Na verdade, a medição é simples, mas ela precisa de uma técnica, né? Então, que ela pode ser facilmente ensinada. Então, hoje a gente tem alguns medidores que você pode fazer até de forma manual, no caso. Você compra um aparelhinho, ele é um aparelho automático, mas na hora de você colocar, existe uma técnica, uma posição específica que você tem que colocar no braço, e às vezes através de um simples toque, né, no aparelho automático, ele consegue medir para você. Então, às vezes a posição, a forma de você colocar, principalmente o manguito, que é onde você mede a pressão arterial, é que ela precisa ser bem posicionada. Agora, alguns fatores parece que influenciam nessa pressão arterial, né? Até por essa orientação nova. O fator de estar numa consulta, a pessoa fica mais tensa, com estresse, preocupada até com o que vem pela frente, e isso já interfere ali no valor, na aferição. Uma coisa que a gente tem que dar bastante atenção, Sandra, o que acontece? Nos últimos anos, né, principalmente na última década, e a gente vem percebendo um aumento estrondoso no número, né, e no diagnóstico de pacientes com hipertensão. Não só com hipertensão, mas com todas as outras causas também que estão relacionadas às doenças metabólicas, como sobrepeso, obesidade. E esse boom a gente vem percebendo principalmente pós-pandemia. Uma coisa que eu sempre falo é que a pandemia ela mudou o jeito de viver das pessoas, o de vida das pessoas. Imagine só, a maior parte das pessoas, durante o período da pandemia, elas começaram a dormir mais tarde, a gente foi preciso ficar um pouco mais em casa, então isso aumentou o índice de sedentarismo, o consumo por alimentos, né, mais açucarados, então o consumo de carboidratos refinados, alimentos mais gordurosos, tudo isso contribuiu com o que a gente chama do aumento de doenças cardiometabólicas. E o que é a pressão alta, o aumento da pressão arterial, a doença hipertensiva? Ela está relacionada principalmente a fatores genéticos e ambientais. Então, se eu tenho a genética, mas eu não tenho um fator ambiente, essa genética ela pode não acontecer, ela pode não prevalecer. Mas quando eu tenho um fator ambiental muito forte, e isso está relacionado ao meu estilo de vida, como por exemplo, só o fato da pessoa dormir tarde ou dormir mal, ela vai aumentar o nível de um hormônio, na verdade dois hormônios, o cortisol e a adrenalina. E todos nós acho que já ouvimos falar alguma vez sobre a adrenalina. Quando eu tenho vários estímulos relacionados à adrenalina, eu tenho o aumento da frequência cardíaca e eu tenho também o aumento da resistência vascular periférica. Isso faz com que minha pressão aumente. Então vamos lá.
O estresse do dia a dia, estresse de trabalho, o uso excessivo de dispositivos eletrônicos, o dormir mal, como eu falei, o próprio sedentarismo, ele faz tudo isso, o próprio tabagismo também, né, o consumo exagerado de álcool, todos esses fatores estão relacionados ao aumento, né, da pressão arterial, contribuindo com que essa fisiopatologia ela desenvolva o aumento dessa pressão arterial. E eu trago um dado alarmante até, porque a pressão alta, ela é um fator de risco maior. Mas o que vem acontecendo hoje? Hoje a gente tem, a cada 90 segundos, uma pessoa morre no nosso país em decorrência de doença cardíaca. Ou seja, essa prevalência, essa incidência, ela vem aumentando muito ao longo do tempo. E a gente percebe, o diagnóstico ele aumenta, ele está cada vez mais preciso, o número de medicamentos, as possibilidades terapêuticas, elas vêm aumentando. E por que eu não estou tratando? Por que eu não estou conseguindo reduzir isso? Porque a gente não trata a base. Então, essa nova diretriz, ela traz consigo uma forma de a gente diagnosticar de uma forma mais correta. Para você ter noção, a gente tinha quase 40% a 50% de erro no diagnóstico. Por quê? Porque você fazia você ia num cardiologista ou num clínico, ele fazia uma medida, na verdade a gente diagnosticava através de 2 medidas diferentes, em 2 momentos diferentes, só que só o fato do paciente ir até a consulta, ele já tinha um certo grau de estresse, um certo grau de sobrecarga, às vezes o medo, né, a ansiedade. E esse fator por si só já aumentava a pressão arterial. Então, às vezes o paciente era diagnosticado, recebia o remédio, a gente achava que isso era um tratamento efetivo, e na verdade a gente não estava tratando. A gente simplesmente estava controlando a ponta do iceberg. Então, essa medida agora, né, que a gente chama de medida residencial de pressão arterial continuada, ela visa dar um diagnóstico mais preciso, porque às vezes em casa, num ambiente mais tranquilo, esse paciente ele pode medir, né? E pode realmente ser diagnosticado de uma forma mais correta, e a partir dali, ele vai ser medicado ou não. Mas, mais uma vez, eu tenho a corroborar um fator. O remédio, ele é um fator que controla a pressão arterial. Em muitos casos, a gente precisa saber qual a base, qual a fisiopatologia, principalmente o ambiente, o estilo de vida, ele está levando, está contribuindo com esse aumento de pressão. Doutor, desculpa. Não, só para essa questão do diagnóstico, né, para ele ser mais preciso. É necessário fazer exames como o mapa e o Holter, então, para ter um diagnóstico mais preciso em alguns casos? Em que casos isso se aplica? Super importante. O mapa é um aparelhinho que você leva para casa, você passa durante 24 horas, eles têm medidas sequenciais, e a cada 20 minutos você tem uma medida de pressão, e aí você passa o dia, você tende a fazer atividades normais durante o dia, né? Então, ao fazer o exame, o cardiologista ele analisa essa variação de pressão, e a partir disso você pode diagnosticar, tá? Casos de pressão que às vezes você não vê no consultório, ou às vezes você não diagnosticar aquela pressão que estava alta no consultório e no dia a dia dele estava normal. Isso é um fator que a gente chama medida ambulatorial de pressão arterial. Existe também a medida residencial de pressão arterial. Às vezes o paciente, ele em casa, durante a manhã e durante a noite, ele faz medidas sequenciais e ele vai anotando, como se fosse um calendário. Aquilo ali ele traz o médico, ou traz no postinho de saúde, ou o próprio assistente de saúde que está acompanhando esse paciente, e através daquelas medidas seriadas, a gente consegue tirar, né, um parâmetro dessa pressão, se essa pressão está alta ou não. Para que os nossos ouvintes entendam melhor, né, o que é considerada a pressão normal, alta ou baixa? Hoje a gente tem como pressão, né, padrão a pressão 12/8, tá? E a gente tem várias diretrizes que nos norteiam em relação ao diagnóstico da pressão arterial, tá? Na diretriz brasileira, a gente tem níveis de pressões acima de 139/85, 139 de pressão sistólica, né, que é a maior, por 85 da pressão diastólica como diagnóstico de pressão arterial. E pressões baixas, pressões abaixo de 125, pressões abaixo de 120/8. Uma coisa interessante que a gente recebe muito de consultório, as pessoas perguntando hoje em entrevista, em redes sociais, doutor, eu estou com a pressão de 11/8, eu preciso me preocupar, eu devo me preocupar? E sempre fala, o número da pressão, ele é um guia, tá? Mas o que mais interessa, o que mais importa para a gente são os sintomas.
Então, por exemplo, às vezes eu estou com a pressão 10/9, 10/8. Eu preciso entender, através do histórico desse paciente, como era essa pressão antes? Sempre foi assim? Tá? Essa pressão 10/8 te traz algum sintoma como fadiga, cansaço, tontura. Então, o nível da pressão, né, a quantificação da pressão, ela sempre é interessante a gente também trazer o dado clínico associado a ela para saber a melhor forma que a gente deve manejar esse paciente. E uma vez diagnosticado com a pressão alta, é possível reverter com a mudança de hábitos, como você falou, ou não? Já está sacramentado e vai ter que se tratar para sempre. Eu vou te... Excelente pergunta, excelente pergunta. Eu te falo isso, se você me perguntasse há 10 anos atrás, eu talvez falasse que, não, a partir do momento que você é diagnosticado, né, e a gente falava muito sobre genética, a gente falava muito sobre herança que a gente trazia dos nossos pais, uma vez diagnosticado, eu deveria tomar o remédio pro resto da vida. Hoje eu te digo, eu também sou médico do esporte, tá? Eu sou pós-graduado em nutrologia e a gente trabalha muito com medicina do estilo de vida. A gente trabalha muito sobre os outros fatores relacionados à essa pressão. E é comprovado sim, tá? Quando você tem mudança de estilo de vida, é possível você reduzir drasticamente, tá, a quantidade de remédios, não só para pressão, mas para colesterol, para controle de glicemia, para controle de diabetes, como também você tirar. Então, quando você faz a mudança de estilo de vida, quando você leva essa mudança como hábito para a sua rotina, você consegue sim reduzir, em alguns casos você consegue retirar. Então, não é uma verdade absoluta que a partir daquele momento, né, uma vez utilizando o remédio, eu vou utilizar o resto da minha vida. Carlos Portela, muito obrigada por responder as nossas questões aqui e trazer tanto esclarecimento aos ouvintes. É um prazer, tá? Contem com a gente, sempre que precisa. Tá? E um bom dia para vocês e a todos os ouvintes. Obrigado. Carlos Portela, que é cardiologista, falando aqui à CBN. CBN Campinas. Oferecimento Recap, Sindicato dos Postos de Combustíveis.